Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2003. Estou aqui com o meu amigo Thomas, do Voz na Rua. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito legal, com um tema bem apropriado para a atual realidade dos movimentos evangélicos da igreja no Brasil. O tema que Deus colocou no meu coração para a gente debater essa noite é: e aí, a Bíblia é Deus? Vamos ver isso, né, Belém? Vamos ver isso, né, gente? Vamos discutir a respeito disso. E esse nosso bate-papo de hoje não vai ficar só por aqui. Eu fiz uma entrevista hoje a Dom Alexandre Ximenes, bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, e vocês agora vão assistir um vídeo de 12 minutos que vai trazer a posição de Dom Alexandre sobre esse tema. Assista aí. Bem, pessoal, eu estou aqui com o meu mestre e amigo, Dom Alexandre Ximenes, bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil aqui em Recife. 8 anos como reitor do CETEC e hoje ainda cuida de uma extensão do CETEC aqui na Zona Sul. 40 anos de pastoreado em mais de 5 estados. Uma vasta história aí, nessa caminhada. E eu vim aqui para fazer uma pergunta a ele. Dom Alexandre, a Bíblia é Deus? Bom dia, Belém. Bom dia a quem estiver me ouvindo e vendo. De jeito nenhum, de forma alguma, a Bíblia não é Deus. Embora haja toda uma confiança, porque Deus é o que fala e Deus fala o que é. Não há esse abismo que nós carregamos em razão do pecado, de não sermos o que falamos e nem falamos o que somos. No caso da Bíblia, ela é absolutamente confiável, porque ela é a palavra do Senhor e o Senhor é aquele que fala essa palavra. No entanto, a Bíblia é o que Deus quis revelar de si mesmo. Deus está muito além da Bíblia. Deus está muito acima da própria Bíblia. Não há como querer enquadrar Deus no que ali está. Ali é aquilo que Ele permitiu ser revelado dele mesmo para nosso conhecimento. Então, é palavra de Deus? É palavra do Senhor, Criador dos céus e da terra? Mas Ele, como ser, como pessoa, Ele é bem maior, Ele está muito além daquilo que está revelado. Esse estudo, inclusive, gente, parte daquele princípio, Dom Alexandre, que muitas pessoas dizem: nessa situação, se não houver uma referência na Bíblia, se não tiver escrito na Bíblia, não é de Deus. E só é de Deus o que está escrito na Bíblia. E isso tem gerado uma certa confusão, um certo tumulto na cabeça de muitos hoje na caminhada. Isso é uma apresentação equivocada da Bíblia para as pessoas? Há muitas maneiras de Deus falar. A própria Bíblia diz: Deus fala pela natureza. A palavra diz que um dia faz declaração ao outro dia. A palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus. A palavra diz que até aqueles que nunca tiveram a pregação do Evangelho serão julgados pelo que a revelação da natureza fala. Deus fala por pessoas? Fala. Deus fala por sonhos? Há exemplos na Bíblia. Mas a forma confiável, definitiva, regra de Deus falar sem suspeição é a revelação escrita. Tanto que o Senhor Jesus, quando é tentado por Satanás no deserto, ele detona o diabo nessa guerra com 3 citações do texto escrito. Ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Então, o cuidado que a gente precisa ter, Belém, é que a Bíblia é um livro interpretativo. Então, há muitas coisas que podem ser tiradas. Quando Satanás tentou Eva, o primeiro casal, ele usou a palavra. Quando ele tenta Jesus, ele cita a palavra. Então, o fato de estar na Bíblia não dá liberdade para a gente dizer o que a gente quer dizer. Ainda ontem eu preguei sobre isso. Nós temos que nos adequar à Bíblia e não adequar a Bíblia à nossa vontade, né? A palavra de Deus, ela tem todo um princípio de entendimento. Mas o pregador fez essas afirmações e citou versículos. Sim, e daí? Eu posso ter 100 mil tijolos na calçada, mas eu não tenho um edifício, eu tenho só tijolos.
para que eu tenha um edifício, eu preciso construir. Então, a palavra de Deus, ela tem conexões que vão do Gênesis ao Apocalipse. Agora, o fato de não estar escrito também não significa que Deus não fale. O que é preciso é que a gente julgue toda palavra que ouve no gabarito da palavra de Deus. A própria Bíblia diz, por exemplo, toda profecia deve ser julgada, não o profeta. Julgar a pessoa é pecado, mas julgar a mensagem é colocar o que se ouve sobre o gabarito da palavra de Deus. Né? Então, a revelação é muito maior do que o que está escrito, é verdade. Mas o que está escrito é confiável, 100% confiável, por isso é chamado de regra única de fé e prática. E muitos erram por não conhecer a palavra, ou como o senhor falou, o gabarito. Eu achei muito interessante a sua colocação, o gabarito, porque as pessoas às vezes procuram a frase completinha, se não tiver do jeitinho que foi apresentado na Bíblia. E muitas vezes para um povo, numa contextualização, como Paulo aplica lá os evangelhos a Coríntios, a Efésios e a outros. E a gente vê hoje aqui muita confusão nesse sentido. Então, o senhor para a gente concluir esse bate-papozinho aqui, bem rapidinho, o senhor acha que a Bíblia está sendo mal aplicada, está sendo mal apresentada para aqueles que buscam a Jesus? Eu acho que há muitos casos assim, de relaxamento. Primeiro, há uma negligência na leitura. Na verdade, o povo anda muito com a Bíblia debaixo do braço, mas lê pouco. Há uma leitura quase que a gente poderia chamar de horoscopismo evangélico. É aquele indivíduo que abre, bota o dedo e onde cair ele lê. Não há uma leitura em ordem, exaustiva. Em segundo lugar, há uma leitura seletiva. Você procura ler aquilo que lhe agrada, aquilo que dá apoio ao que ele quer ensinar e comunicar aos outros. Em terceiro lugar, não há um estudo dos contextos, porque a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens em 1500 anos de distância. O percurso da escrita bíblica durou mais ou menos 1500 anos e foram 40 homens que viveram em épocas diferentes. Muitos nunca se comunicaram, não havia comunicação, em culturas diferentes, em contextos econômicos, sociais e políticos completamente diferentes, homens diferentes. Tinha um boiadeiro, um vaqueiro como Amós, tinha um padeiro como Oséias, tinha um frequentador de palácio como Isaías. Então, isso tudo precisa ser visto, né? Alguém já disse que texto sem contexto é pretexto. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, há uma expressão de Paulo que ele diz: os que morreram em Cristo pereceram. Se você pega só esse verso, você vai ter toda uma base para dizer que há um extermínio. Que morreu em Cristo, acabou. No entanto, o verso anterior, o contexto antecedente, diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e aí vem a conexão: os que morreram em Cristo pereceram. Então, ler a Bíblia de forma devocional é uma coisa. Ler a Bíblia estudando exaustivamente é outra coisa. E ninguém pode chegar um dia ao extremo de dizer que já conseguiu tudo, porque a palavra de Deus é inesgotável. Ela a minha mãe leu a Bíblia 77 vezes durante a vida dela, e ela dizia assim: meu filho, há versículos que eu li mais de 100 vezes e continuam trazendo coisa boa e nova para a minha vida. Então, essa é a palavra de Deus. Agora, quem é que faz essa aplicação? Quem é que internaliza, personaliza? É o Espírito Santo. Por exemplo, eu prego, estou ali no púlpito, eu prego em tese, jogo a palavra, mas nenhum de nós tem a capacidade de levá-la para o coração, para o endereço certo. O Espírito Santo pega aquela palavra que é transmitida em tese e ele leva para a pessoa certinha, aplica. Tanto que durante a minha vida, eu já me acostumei a ouvir pessoas na saída perguntando: alguém falou de mim ao senhor? Alguém falou de minha vida? Uma vez um disse: alguém deu minha ficha? Não, ninguém deu, não sei nem quem é a pessoa. Mas o Espírito Santo, só ele é quem sabe fazer essa explicação sem nenhum risco. Dona Alexandre, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, se você fosse deixar um conselho, uma orientação, como utilizar esse instrumento maravilhoso que Deus colocou? Rapidinho, um resumo. Eu tenho dado muito esse conselho que eu vou deixar com vocês. Há uma lógica de que nós somos na vida o que está aqui dentro.
É por isso que existe a expressão fazer a cabeça feita. Por quê? Porque depois que entra e se instala, vira vida. É por isso que você vai, por exemplo, a um mercado, um supermercado, vai comprar shampoo, tem 100 marcas. Você compra que está aqui. Pode vir vendedor, promotor, mas há uma definição aqui. Essa lógica me diz o seguinte: tudo que eu ponho para dentro é muito importante, não é? Então, se eu começo a ler literatura violenta, daqui a pouco eu vou estar grosseiro, nervoso, irritado. Se eu começo a ler pornografia, daqui a pouco eu vou estar viajando, imaginando, criando coisas. Então, eu preciso saturar a mente da palavra de Deus, porque muitas coisas boas vão acontecer, mas pelo menos 3 estão ali bem definidas. Primeiro, ela refrigera a alma, ela tira o estresse, ela alivia, ela esfria, para falar uma linguagem popular, ela esfria a cabeça. Você sai do sufoco. Em segundo lugar, está escrito lá no Salmo 119 que a palavra do Senhor restaura a alma, refaz, recupera, reconecta. Eu perguntei a um psiquiatra que é membro da nossa comunidade e que me ajuda, e também a um psicólogo, que é neuropsicólogo e é pastor, que é da minha equipe, o que seria isso em linguagem grosseira, de leigo, obviamente. E ele me disse mais ou menos o seguinte: nós temos machucaduras, pancadas, tristezas, que como que neutralizam as conexões neuroniais, isso em termo grosseiro, não estou dizendo que é assim, isso foi dito para que eu entendesse, e a palavra de Deus recupera, restaura, reconecta, repõe, está escrito. E em terceiro lugar, a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que quando a palavra entra, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para o que foi destinado. Então, não há coisa melhor do que eu diga a quem vem ao gabinete para consulta, eu digo, antes de dormir, quando você já tiver tomado banho, não tiver mais nada para fazer, nada, só falta dormir, abra a sua Bíblia e leia. Não precisa estudar, não estou falando para estudar, para entender, para compreender. É como quem digita de olho fechado, bote para dentro, sature a mente. Quando der sono, não aguentar, durma e deixe que ela age lá dentro. Qual é o mecanismo? Não sei. Aí é coisa de Deus. Eu só sei que vai haver alívio, vai haver restauração e vai haver cumprimento dos alvos para os quais Deus a mandou. É por isso que a palavra de Deus é vida. Não há nada que substitua a palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, Belém: há coisas que o Espírito Santo quer dizer a você, a mim, a você, que ele só vai dizer a gente mesmo pela leitura da palavra de Deus. É comunicação direta, né? Então Deus usa um, Deus usa outro, Deus usa sermão, Deus usa tudo. Deus é soberano. Mas há algumas coisas que o Espírito de Deus quer transmitir à nossa vida, que ele vai transmitir pela palavra de Deus. E aí é como linguagem de casal, cada um tem a sua. É uma coisa muito pessoal. Amém. Ok, pessoal, é isso aí. Estou aqui com o meu amigo Dom Alexandre, essa palavra muito clara para a gente aqui no nosso grupo, para quem puder ouvir essa mensagem, ter esse entendimento. Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que você tenha tirado muitas dúvidas com essa palavra, tá bom? Amém. A gente se vê por aí. Deus abençoe a você, a todos, e o ministério, e use muito para a glória dele. Amém. Bem, pessoal, o vídeo foi muito legal. Muito bom, o bispo sempre é uma benção, né? E o que é que você achou? Ficou bem clara a posição? Eu acho que ele é muito sábio quando ele coloca as instruções dele, assim. Eu gosto muito sempre do que o bispo Alexandre Mendes fala. O que é que lhe marcou mais nessa abordagem que ele fez aí? Eu achei interessante quando ele falou dos tijolos separados, que não constrói nada de tijolos separados. É como se ele estivesse dizendo que versículos soltos não constroem nenhuma teologia, nenhum pensamento, né? Pessoal, você sabe que, particularmente eu falando, a minha grande preocupação que existe é exatamente de trazer para nós que fazemos parte desses estudos, das pessoas que fazem parte, que assistem, é trazer essa consciência. Não adianta a pessoa chegar à Bíblia e de repente pegar um versículo da Bíblia, como o Dom Alexandre falou, né? Naquele contexto no qual ele apresentou, o cara morreu, acabou. E na realidade aquilo dali era uma consequência
de não fazer de uma certa forma. Mas, Thomas, e vamos trazer agora nosso papo para uma realidade atual do nosso meio hoje. Você viu que na hora da entrevista eu questionei ele e a Bíblia está sendo aplicada de uma maneira errada hoje? Eu creio que sim. Em muitos locais, infelizmente, nós temos visto as pessoas usarem de forma equivocada a Bíblia. Alguém até já falou que sem o entendimento do Evangelho de Cristo, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E, de certa forma, eu concordo com isso. Porque se a pessoa tem a Bíblia nas mãos e não entendeu o verbo, ela não consegue chegar aonde o Evangelho a leva. Entende? Quando, por exemplo, Filipe encontra o eunuco está lendo um texto, e é o texto de Isaías, e ele não entendia aquilo porque para ele não fazia sentido, tendo em vista que ele não conhecia Jesus. E aí o que Filipe faz é anunciar-lhe Jesus. Entendes tu o que lês? Ele falou, como posso entender? E aí a função de Filipe é o quê? Anunciar Jesus no decorrer das Escrituras. Então, eu acho que, infelizmente, a Bíblia tem sido mal lida em algumas igrejas porque eles desconhecem Jesus como a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia. E aí eu acho que mora o grande equívoco. Se você observar em algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, que estão criando algumas teologias equivocadas, elas são quase sempre velho-testamentárias. Elas estão sempre baseadas no Velho Testamento. Jesus é apenas um nome que elas usam, uma hora ou outra, um atrativo especial, mas quase sempre estão baseadas no Antigo Testamento. E Jesus faz toda a diferença. Jesus é a chave hermenêutica para entender as Escrituras. Sem Jesus, tudo que a gente possa ler ainda não chega ao ápice do sentido. E me diga uma coisa, nessa abordagem que você está dando aqui para a gente, essa função do Filipe, não é isso? Que foi falar com o eunuco, seria a nossa função? Seria, também. Seria a nossa função. Porque Jesus, ele dá significado a muita coisa e cumpre muita coisa. Uma coisa importante para que a gente saiba é que muita coisa entre Gênesis e Malaquias caduca, perde o sentido, vira sombra em Jesus, porque ele cumpre as coisas. Por exemplo, quando você começa a ler Levíticos, você vê ali um livro cheio de normas, muitas delas padrões, arquétipos religiosos, que em Jesus não faz mais sentido. Jesus rasga o véu. Então, aquela questão sacerdotal, aquelas coisas do Antigo Testamento, em Jesus é cumprida, porque ele é o sumo sacerdote. E aí nós temos total liberdade e acesso a ele. Então, muito entre Gênesis e Malaquias vira sombra. É sombra do que em Jesus se completa. Então, o que é necessário entender acerca disso é Jesus como sendo o ponto de entendimento da gente das Escrituras. E é nossa função dizer à igreja hoje que é com Jesus e através de Jesus e por Jesus são todas as coisas. Eu questionei Dom Alexandre em alguns pontos, e lógico, a minha entrevista que eu fiz com o Dom Alexandre foi algo muito resumido, até porque o interessante era servir de motivação e de início desse nosso bate-papo, né? Para que a gente pudesse abordar mais esse tema. Mas assim, eu não questionei ele, eu lhe questiono hoje aqui agora, você. Me diga uma coisa, e os Filipes estão preparados para levar esse entendimento do Jesus como a chave de entendimento do Evangelho, da Bíblia? Uma coisa que ele falou que eu achei interessante também é que ele fala que nós hoje temos muitas Bíblias, mas desconhecemos a palavra. E é muito verdade. Na história da igreja nós vemos que durante um bom tempo a Bíblia não foi acessível às pessoas. Ela estava limitada a um grupo específico que tinha contato com ela. Mas hoje nós temos a Bíblia do sufista, a Bíblia da mãe que ora, a Bíblia do pastor, todas as Bíblias possíveis, e as pessoas ainda não conhecem. Uma distinção que eu queria fazer aqui é entre a Bíblia e a palavra, porque não necessariamente conhecer e ler a Bíblia é discernir a palavra. E para você discernir a palavra é necessário você entender, crer e entender o verbo que se fez carne,
Jesus é o verbo que dá sentido à Escritura. Então, Escritura sem verbo é só Escritura, é só texto, é só livro. Sem Jesus é só a Bíblia. Mas livro histórico. É um conjunto de livros que o próprio nome significa. Mas em a gente observando o verbo, aí nós discernimos a palavra na leitura da Bíblia. Então, nós temos que ter todo o respeito e reconhecer a necessidade de nos aprofundarmos nas Escrituras e discernir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas os evangelistas de hoje, os Filipos, eles estão se preparando para isso? Eu vejo muitas vezes as pessoas entrarem num seminário teológico, você fazer teologia, como uma maneira de, não, porque só através da teologia eu vou conhecer Deus, né? E tem muita gente que tem esse entendimento, que eu particularmente acho que ela, se for por esse entendimento, ela está equivocada. O relacionamento, o conhecimento com Deus, você vai ter na hora que você se dedicar, como o Dom Alexandre falou, valendo. Não precisa de nenhum intermediário. No seminário, talvez você organize os estudos e de uma maneira, né, entenda um pouco mais o funcionamento das Escrituras. Das Escrituras, como é que foi construída aquela história toda. Princípios de interpretação. História, geografia, essa situação circunstancial. Mas eu me preocupo hoje, e eu falo muito que me preocupo, e isso aí é uma coisa que vem de mim, eu não vou mentir. Eu me preocupo muito hoje porque eu vejo que muitos daqueles que estão separados para levar essa consciência, esse evangelismo, esse entendimento, eles próprios não estão preparados para fazer esse entendimento. Por isso que a gente tem essa preocupação, gente, de estar fazendo esse bate-papo, questionando, trazendo essa consciência, esse entendimento, e que isso sirva até de conteúdo para que pessoas estudem e, através dessas nossas experiências, elas sejam capacitadas. Eu vejo coisas absurdas sendo pregadas por aí. Infelizmente. Então eu vejo assim, coisas assim. O próprio Dom Alexandre, ele várias vezes ele citou acontecimento, casos na igreja, com uma história daquele cara lá do interior, uma cidadezinha lá no interior, que o pastor estava. O cara foi, se converteu, foi para um culto, achou muito bonito, gostava muito de falar a palavra. Aí ele chegou um momento e disse: não, porque Paulo e Silas. Pense um casal arretado, né? Pense uma mulher rochedo, que era essa tal dessa Silas. E Paulo ia, Silas estava com ela, né? Então, é engraçado, mas é uma realidade. Então, assim, a gente está falando da verdade. Eu não estou aqui, não é minha intenção em ser o dono da verdade. Eu sempre digo que a única verdade verdadeira é Jesus Cristo. Mas a gente está aqui exatamente para trazer essa consciência, esse entendimento. Né? Então, quero botar a palavra para você, que eu já fiz uma pergunta e terminei respondendo. Não, mas assim, é esse entendimento que eu acredito que as pessoas deviam ter um pouco mais de preocupação. Eu vejo muito também, Thomas, só para também atiçar mais você nesse bate-papo aqui, é o seguinte: eu vejo muitas vezes a pessoa está muito mais preocupada em pregar, em justificar uma doutrina de uma denominação do que a essência do Evangelho. Né? Muitas vezes, e quando eu estou falando isso, eu não estou questionando a igreja pentecostal com a presbiteriana, eu estou questionando entre os que dizem que são seguidores de Jesus, os cristãos. Nesse caso eu coloco até a igreja católica, as igrejas ortodoxas de um lado e do outro, não interessa, e as mais radicais. Mas a questão é o seguinte: quando se fala de Jesus Cristo, tendo ele, e da Bíblia, tendo Jesus como chave de entendimento do Evangelho, pode ser um padre ortodoxo ou um pastor pentecostal, eles vão falar a mesma linguagem. Aí eu lhe pergunto: e os Filipos? O que é que você acha? E o que é que você até sugere? O que é que você até dá como dica aqui, um aconselho àqueles que querem sair e pregar esse Evangelho a nível de capacitação e de entendimento, né? Além de ler a Bíblia, lógico, mas a nível de um preparo mais aprofundado na palavra. Porque o Filipe conhecia a palavra. Isso. Deus o usou para trazer o entendimento para o ministro lá que estava na caminhada. O que não quer dizer que Filipe conhecia todas as Escrituras. Sim. Não quer dizer que ele era um teólogo, não quer dizer que ele era um mestre, mas ele conhecia o que era o fundamental, que era Jesus. Então, o que eu quero dizer é que nem sempre o Filipe tem que ser um teólogo,
Nem sempre o Felipe tem que ser um cara instruído em toda a sabedoria da hermenêutica. Ele não precisa ter todo o conhecimento profundo acerca do hebraico, do grego. Ele precisa entender, conhecer Jesus e discernir a palavra. Não apenas ler as escrituras, mas entender a palavra, entender o evangelho. E aí, uma vez que uma pessoa entende o evangelho, é natural que isso vai fluindo. Alguém que conheça Jesus não consegue se calar diante da necessidade que as pessoas têm de ouvi-lo. Então, o meu conselho é para você que está se sentindo incomodado e despertado com essa palavra: vá se alimentando do evangelho, vá se alimentando da palavra, vá lendo, vá buscando, e Deus vai despertar o entendimento do seu coração. E quem sabe chegou o momento de você, no caminho, ouvir a voz do Espírito que diz: vá para tal lugar, e lá você vai achar os eunucos, e lá Deus vai te mostrar as pessoas que estão necessitando. Tem muita gente aí fora que está lendo apenas a Escritura, mas não discerniu ainda porque não conhece o Verbo. E aí quem sabe você possa ser essa pessoa que vai lá e vai dizer: olha, eu quero te apresentar Jesus, que vai fazer toda a diferença nessa leitura. Maravilha. Então, desperte-se, vá profundo na palavra. Não necessariamente matricular-se num curso de teologia, porque o curso de teologia muitas vezes vai te fazer apenas um cara chato, pedante, que se acha o sabedor de todo conhecimento, mas conhece apenas as escrituras e não conhece a palavra. A palavra você conhece em oração, em hábitos piedosos, na leitura das escrituras também, mas é muito mais necessário você conhecer o verbo do que propriamente as minúcias das escrituras. E é infelizmente por isso, mano querido, que as pessoas não conseguem resolver problemas simples. Por exemplo, quando algumas igrejas criam algumas doutrinações acerca de textos, como por exemplo nas cartas paulinas, é porque eles não conseguem entender o princípio de Paulo para lidar com aquela igreja específica naquela circunstância. Então o que Paulo cria ali? Ele cria aplicativos circunstanciais. Por exemplo, ele está lidando com a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, e ali era uma zona de prostituição muito grande, porque onde tem marinheiro longe de casa, tem que ter prostitutas para satisfazer as necessidades físicas dele. Então, o que Paulo diz ali: olha, use o véu. Ele cria um aplicativo circunstancial. Sobre esse aplicativo, já lhe interrompendo, e eu sei que nesse nosso bate-papo, algumas pessoas possivelmente não tenham um conhecimento pelo menos básico, para poder estar absorvendo o melhor possível. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que foi feito comigo há umas semanas atrás, onde a gente fala um pouquinho sobre esses princípios, tá certo? Então deixa eu passar esse vídeo, okay, que nessa próxima parte nós vamos debater exatamente sobre esse tema que o Thomas está falando. Então, pessoal, assista esse vídeo e já já a gente volta. Bem, pessoal, fazendo um resumo e como um dos passos para se entender qual é a base e a essência e o princípio de tudo que a gente discute aqui, de tudo que a gente conversa aqui, eu quero fazer uma colocação, que seja o passo número 1. Tudo que nós abordamos aqui parte da Bíblia. A Bíblia é o livro onde tem as Escrituras, um livro sagrado onde tem as Escrituras. As Escrituras narram a história do povo hebreu, como Deus criou o mundo, o Pentateuco, começa como Deus criou o mundo, as leis de Moisés, como Deus conduziu aquele povo dele, os cativeiros do povo de Deus. Depois entra nos processos dos juízes, aqueles que estavam ali para organizar a maneira do povo viver, depois reis. Depois tem vários livros, os livros poéticos, salmos, os profetas, e os profetas, e todos eles direcionam o Antigo Testamento, direciona o nosso entendimento para o Messias. O Messias é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. O Messias é Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que não quer dizer que foram escritos primeiro por Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 narrativas, 4 livros que narram o nascimento, a vida, a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo, de Jesus, do Messias, do Verbo encarnado. Nesses 4 livros existe um resumo
uma síntese. O que é? É um resumo de quem foi, como viveu, como entendeu, como encarou, como procedeu Jesus Cristo na terra. Tudo de Deus não está na Bíblia, porque o próprio apóstolo João diz que se fossem colocado em livros tudo aquilo que Jesus, todas as maravilhas que Jesus fez, nem todos os livros da terra caberiam para que se fosse colocado. Então, nos evangelhos narram Jesus Cristo, o caráter de Cristo. Beleza? Amém. E depois tem Atos, um livro que Atos é o livro que mostra a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos, como foi que os discípulos colocaram em prática o ID, as ações, os atos dos apóstolos. Em seguida tem as cartas paulinas e outras cartas, que, em resumo, é como o evangelho foi interpretado para aqueles povos. Como Paulo explicou o evangelho para Corinto, como Paulo interpretou, como Paulo colocou em prática o evangelho para Corinto, para os romanos e para os gálatas, tendo problemas e situações relacionadas naquele momento com aquele povo, e como interpretou o evangelho, levando soluções e tratando de todos os problemas. E depois tem outras cartas de Pedro, de João, depois tem o livro do Apocalipse, das Revelações. Mas a gente tem que entender que tudo de Deus está aqui? Não pode. Deus não caberia aqui. Você acha que meu Deus caberia aqui dentro? Deus não caberia aqui. Aqui a gente aprende e toma conhecimento do caráter de Cristo, uma síntese. É como se você fosse ver um filme e isso aqui fosse um trailer do filme. Entendendo o caráter de Cristo, eu vou reagir conforme Cristo reagiria em outras situações. Os problemas da igreja de Gálatas eram diferentes do problema da igreja de Paulista. Os coríntios tinham problemas na sociedade de valores e de comportamentos diferentes dos recifenses. O que Deus está nos ensinando e nos mostrando através desses estudos, dessas decuras, dessas reuniões pequenas, onde a gente procura entender o Evangelho, é tentar trazer a mente e o caráter de Cristo para solucionar os problemas do nosso dia a dia, baseado nos princípios de Cristo. Como Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tomem cuidado para que vocês não fiquem escravos das coisas, né? E que você não fique preso, que você não fique condicionado conforme as coisas do mundo e não conforme Cristo. Então, o que a gente tenta trazer aqui nesses estudos, nesses debates, é que a gente tenha o caráter de Cristo. Que a gente aprenda com Paulo, aprenda com Pedro, com João e com outros a ter o caráter de Cristo. Amém? Bem, Thomas, eu acho que esse vídeo ficou assim, muito bem resumidamente, mas ele ficou bem explicadinho assim, para a pessoa ter uma ideia do que a gente está abordando, né? Também muito esclarecedor. Né? É verdade. E essa grande questão de Jesus Cristo ser a chave hermenêutica, ser a chave de entendimento da Bíblia, eu acho que isso, pelo que eu estou observando após esses debates, esses estudos, é o que está trazendo mais confusão na cabeça de muita gente. Cheguei ao ponto até de uma das vezes que eu estava falando, que eu cheguei à conclusão que tem muitos dos que são cristãos que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Quando eu digo Jesus Cristo é Deus, eles ficam assim, eles ficam sem entender. Então, vamos falar sobre chave hermenêutica? Primeiro, eu queria que você dissesse para o pessoal que está nos assistindo, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência de interpretação. É o ato de você observar alguma coisa e interpretar. E eu queria dar um exemplo para deixar bem claro o que eu quero dizer. Quando, por exemplo, você lê o Salmo 1, tem um texto que diz: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, conselho dos ímpios. E durante a minha infância e adolescência, os meus pais sempre me falavam isso, e outras pessoas também aplicavam esse texto no contexto de que você não poderia se aproximar de amigos, por exemplo,
que não eram cristãos ou que não partilhavam da mesma fé. E aí a gente ficou sempre pensando que a roda dos escarnecedores era aquele que não tinha a mesma crença que a nossa. E quando a gente observa isso em Jesus, Jesus é o verbo, ele interpreta isso. Como foi que Jesus encarnou isso? Quais foram os escarnecedores? Quais foram os ímpios? Quais foram aqueles com quem Jesus não se assentava? Com quem era que Jesus não partilhava algumas coisas? Então a gente começa a observar que não eram as prostitutas, não eram os drogados, que não eram pessoas assim vistas na sociedade como mais, mas ele não tinha uma boa relação, era com os fariseus, era com aqueles que se diziam doutores da lei, era com aqueles que se achavam donos do sagrado. Então a gente vê Jesus interpretando, encarnando aquilo. Então quando a gente observa o Salmo 1 e vê Jesus interpretando o Salmo 1, a gente entende. Mas se a gente olhar apenas para o Salmo e não olhar para Jesus, a gente pode se confundir no sentido do texto. Então, o que eu quero dizer é simples. Você que está aí em casa agora, você que tem lido a Bíblia, que tem tido algumas dificuldades, eu quero te incentivar a ler Jesus e a passar a interpretar a Bíblia segundo Jesus. O que Jesus fazia, como ele interpretava, porque João começa dizendo que ele é o verbo e o verbo se fez carne e está entre nós, esteve e habitou entre nós. Então, como que esse verbo que encarnou a palavra viveu? E a partir daí a gente começa a interpretar de forma mais coerente as Escrituras. Então, sendo Jesus a chave hermenêutica, né? A chave de entendimento da mensagem, e observando que muitos desses que não conseguem enxergar dessa forma ficam batendo no Antigo Testamento, né? Eu não sei se você já observou, e uma coisa que eu observo, tem muitas igrejas que só falam do Antigo Testamento, isso, vivem debaixo ainda da lei. Isso. E na hora que você tem Jesus como chave de entendimento de tudo que há na Bíblia, na hora que, como eu falei naquele vídeo, que o Antigo Testamento direciona para o Messias. Isso. E você já tenha questionado, inclusive, na parte anterior, que tinha muita coisa que se encerrou em Jesus. Não é que Jesus não tenha cumprido, que se encerrou em Jesus. Jesus como chave de entendimento. Passou a ser sombra do que Jesus é. Porque quando eu vejo, por exemplo, a gente já falando sobre o Antigo Testamento, as leis, eram 613 leis, que essas leis vêm, Deus fala com Moisés e dá os 10 mandamentos. As 613 leis se resumem em 10. E vem Jesus e disse, olha, isso tudinho se resume numa lei só, né? Qual é a lei? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso você resume tudo. Logicamente, minha gente, logicamente, o povo hebreu, o povo que estava no deserto, tinham problemas de relacionamento, muitos eram bárbaros, eles tinham problema de agrupamento, diferente de nós hoje aqui na nossa cidade. A formação que esses homens tinham, paterno, de valores de sociedade, eram diferentes da formação que nós temos hoje, né? Antigamente o cara do outro não gostava, pegava a faca e torava o cara no meio. Hoje a gente já sabe que o negócio não é bem assim. Então, essa questão de Jesus como a chave de entendimento. Jesus é Deus, e Deus é amor. E Deus é amor. Isso gera uma coisa que é tão simples, termina gerando uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Deus é amor. Jesus diz, a lei é que você ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus é a chave que eu uso para entender tudo que Deus está falando comigo. O próprio Deus, ele, o entendimento dele. Aí você começa a ler o Antigo Testamento e vê algumas pessoas matarem exércitos, andarem armadas, serem extremamente violentas. E aí você começa a olhar o Novo Testamento e Jesus dizer que você tem que dar outra face. Você começa a ler Paulo, diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se humilhou. Então a gente começa a dizer, peraí, é para eu andar armado e ser violento e tomar posse da minha vitória e ser cabeça e não cauda, ou é para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Jesus? Mas você não acha que isso é engraçado? E isso aí eu sei que vai criar, né? Vamos abordar mais isso. Isso cria certa confusão. Eu particularmente, eu tenho um princípio que a minha Bíblia começa em Jesus, vem por Jesus e termina em Jesus.
Se você que está aí quiser começar a ler a Bíblia, eu peço que você leia a Bíblia começando a partir do Evangelho de João. A Bíblia é um livro que você entende melhor do fim para o começo. Do meio para o fim. Da segunda parte para a primeira. Na realidade, o que a gente está propondo para você aqui é uma desconstrução daquilo que tudo que foi construído e não uma reforma. E não fala em reforma, né, Thomas? Não tem nada contra a reforma, porque esses debates que a gente tem, o Thomas, para vocês ficarem a par, o Thomas, nós temos compartilhado situações similares, depois que nós começamos a postar esses vídeos e usar o Facebook como instrumento de levar consciência às pessoas, em alguns grupos, em algumas pessoas, tem provocado um certo desconforto. Por que desconforto? Porque tudo aquilo que foi aprendido da forma que foi aprendido tem que ser deletado e ser reconstruído. E ninguém quer fazer isso. O pessoal quer aproveitar, remendar o que está lá. Mas eu quero voltar, Thomas, para essa questão dessa chave hermenêutica, chave de entendimento, que foi o que eu abordei ali e que você estava trazendo para a gente aqui, como Paulo tratava os problemas dos locais. Um exemplo, você estava falando sobre Corinto. Corinto, era como sendo uma cidade portuária, existiam muitos marinheiros e onde tinha comprador, tem o produto para ser vendido. Se você for para um lugar onde tinha um consumidor, vai existir o produto para ser vendido. Isso aí é o mercado. Então tinha lá muitas prostitutas. Então, você está falando sobre aquela questão da... detalhe das prostitutas é que naquela época elas tinham o cabelo bem curto. Então Paulo ele ali faz um aplicativo circunstancial. Ele diz assim, olha, vocês irmãzinhas que se converteram, não têm o mesmo cabelo das prostitutas para que vocês não sejam confundidos. E se vocês tiverem o cabelo curto, usem o véu. Então é circunstancial. Não tem sentido para a nossa cultura, para a nossa realidade. Assim como outras aplicações que são circunstanciais. O que fica para nós é o princípio. O que Paulo está querendo dizer? Que nós devemos fugir da aparência do mal, que nós devemos ser diferentes. O que fica é o princípio. É como na questão da bebida, né? Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que você é proibido, que Deus está lhe proibindo de beber. Isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que você não se embriague. Por quê? As consequências de uma embriaguez do excesso de vinho, que é a falta de controle próprio, traziam consequências ruins para a pessoa, como hoje traz. Muitas famílias destruídas, agressões em casa, casamento desfeito, por problema do excesso do álcool, além do estrago físico que a pessoa tem. Então, aquela aplicação, naquele momento, serve tanto para o Corinto, como serve para o recifense, como o morador daqui, dessa época. Né? E outras coisas que existiam. Então, se você diz, não, mas tudo na Bíblia é Deus, tem que ser a Bíblia, já os mais ferrenhos, a Bíblia fala que se seu filho for uma pessoa que tumultua, desobediente, que entregue os sacerdotes, vai para a porta da cidade e do lado de fora que ele seja apedrejado. Se tiver de cumprir a lei, que a cumpra toda. E Jesus diz, não, vamos cuidar dele. Eu amo ele, vamos cuidar dele. Ninguém é irrecuperável. A mulher que adulterasse deveria ser apedrejada. Junto com o adúltero. Junto com o homem que adulterou com ela. A hipocrisia da sociedade já existia naquela época, quando levava apenas a mulher. Isso. Então, o que a gente está propondo aqui, e que a gente está, de uma certa forma, estimulando, é que haja essa questão, como o Dom Alexandre falou naquele vídeo no começo, que leiam a palavra. Leiam a palavra. Primeiro leia os evangelhos. Procure entender o caráter de Cristo. Depois você vai lá para Josué, quando Deus chega para Josué e diz, olha, Josué, Moisés não está mais aqui, né? A bola agora é contigo, viu, meu amigo? Agora você faça o seguinte, medita no livro da lei. O referencial que Josué tinha era o livro da lei, era o Pentateuco, era a essência. Medita, para você entender por que foi que Deus fez daquela forma naquele momento. E você também, meditando nos evangelhos, você vai entender por que foi que Jesus, no Sermão da Montanha, dizia, olha, bem-aventurado, feliz daquele que tem esse tipo de reação, feliz daquele que não precisa pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo que o fez mal. Porque Deus sabe que ele está sendo colocado para trás, vamos no sentido. Feliz daquele que está passando por necessidade, porque Deus sabe que ele está passando. Mas você tem que ser puro de coração.
puro de coração. Puro de coração. E na hora que Dom Alexandre chega e diz, olha, tome doses da Bíblia, introduza a Bíblia dentro de você, vá lendo, leia, não procure muitas vezes entender a equação, que muitas vezes a equação não vai fechar dentro do seu universo, dentro do seu entendimento, dentro daquilo que forma o conjunto de percepções e de entendimento que você tenha. Mas leia, porque como a mãe de Dom Alexandre, que leu 77 vezes a Bíblia, e viu que depois da 70ª vez lendo o versículo ainda trazia coisa nova para ela, muito menos nós, que não lemos a Bíblia, sei lá, nem 10 vezes, não sei nem quantas vezes eu li, não estou contando muito. Mas o convite não é apenas a leitura quantitativa, o convite é a introdução daquele entendimento dentro de você, do seu caráter. Então, quando eu uso Jesus como chave hermenêutica para entender a Bíblia, eu tenho que usar Jesus para entender a vida. Eu tenho que usar Jesus para entender como é que eu devo reagir nas 24 horas do dia da minha vida. Como é que eu vou entender os problemas do mundo, tendo Jesus Cristo como a chave de entendimento disso tudo. É lógico, como o Alexandre, tem coisa que você não vai entender mesmo. Tem coisa, não pergunte, porque tem coisa que eu não sei lhe responder. Mas a chave hermenêutica de entendimento da Bíblia é Jesus Cristo. Se eu tivesse de dizer assim, é até uma coisa que o pessoal pode até não entender. Mas, pastor, o que é que eu faço para ler? Leia só os evangelhos. Os 4. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Depois veja como Paulo aplicou lá algumas cartas dele lá, alguma aplicação, para que você agora leia o evangelho, você e Deus, e use a teologia, use os grupos de estudo, use o pastor, o mestre, para tirar suas dúvidas e lhe orientar até em como você lê. E não utilizando o mestre como o dono da razão. Não utilizando Calvino como o dono da razão. Não utilizando Thomas como o dono da razão. Mas lendo a palavra. É como o Dom Alexandre falou. O pessoal usa muito a Bíbliazinha debaixo do braço, mas ler a palavra e introduzi-la dentro de si é diferente. Né? Então, essa questão da chave hermenêutica é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu sou um recifense. Na minha vida, Jesus vai agir de outra forma. Os valores éticos, morais, os valores de cidadania, os princípios que regem a minha vida, são diferentes, muitos deles, daquele povo hebreu. Até do judeu de hoje. Isso. Então, esse entendimento. Eu tenho que olhar para a Bíblia vendo Jesus como chave de entendimento daquilo que está acontecendo e vendo como foi que Jesus tratou com amor os romanos. E eu acho que também existe, Belém, uma distorção da função da palavra, da Bíblia, especificamente. Porque em alguns lugares, por exemplo, nos seminários teológicos mais tradicionais, eles desprezam, por exemplo, a ciência da psicologia, porque diz que a palavra é suficiente para um pastor, em sabendo manuseá-la, cuidar de alguns assuntos que é da ordem psíquica. E eles, entendendo dessa forma, desprezam a psicologia ou desprezam a ciência, porque eles acham que Gênesis 1, 2 e 3 dá conta de todo o processo científico da criação. E não é função da Bíblia ser um manual de psicologia, não é função da Bíblia ser um livro científico. A Bíblia não tem esse objetivo de ser um livro, um registro histórico incontestável de coisa alguma. É por isso que ela tem algumas diferenças em relação a quantidades, genealogias, entendeu? Então, por exemplo, há alguns textos da Bíblia diz que tinham uma só pessoa, outros dizem que tinham 2 ou 3. O que importa é o que foi dito naquele local. A gente está aqui num grupo hoje de 6, 7 pessoas, mas se alguém dissesse daqui a 10, 15 anos, não tinham 7, tinham 5. Pouco importa, o que importa é o que foi dito aqui. Então, qual é a função da Bíblia? A Bíblia serve a Jesus e não Jesus a Bíblia. Jesus é maior que a Bíblia. Tanto que quando João disse se nós fôssemos relatar todas as coisas que Jesus tinha feito, não caberia em livro algum. Dom Alexandre trata muito bem também nessa questão que você está falando, de quem serve a quem, né? Que ele abordou naquele primeiro trecho que nós assistimos, é que ele diz que tem muita gente que quer
adequar a Bíblia à minha vida. Então, eu faço isso, eu faço aquilo, agora aquilo dali que eu não me adequo é como se eu estivesse isentando da Bíblia. E, gente, eu não quero que a Bíblia seja um conjunto de regras. Não é esse o que eu quero trazer para a gente aqui. A Bíblia lhe traz o princípio de entendimento, o princípio de entendimento da vida. A gente tem que ler a Bíblia com a chave hermenêutica de entendimento, é o princípio de como eu encaro a minha vida. O que a gente está falando aqui não é de estudo, a gente está falando aqui de vida. Esse estudo aqui, o que a Bíblia é Deus, a gente veio aqui com o único objetivo de falar de vida. Vida. Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, não use a Bíblia para punir aos outros ou para limitar as ações de Deus dentro do seu meio. Entenda que Jesus diz que veio para trazer vida e vida em abundância, e nesse entendimento eu vou entender por que certas coisas Ele não permite que eu faça. Ele não permite que eu faça. Não porque Ele vai se sentir um Deus, Belém, o que foi acontecer? Não, Deus está deprimido porque você pecou. Eu digo, não, Deus não está deprimido porque eu pequei. A quem eu fiz mal quando eu fiz algo que Deus me recomenda para que eu não faça, eu fiz mal a mim. Ele não é um Deus caprichoso, Ele só quer o nosso bem. É verdade. Gente, eu hoje estava aqui conversando com uns amigos, compartilhando, eu acho com mais um outro amigo aqui, de alguns debates que a gente trava nesse dia a dia. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo isso aqui, a gente parte do princípio do qual foi abordado no vídeo, que o princípio é que Jesus Cristo é Deus. E tem até um vídeo que eu digo, se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, vira a página, e mais uma vez eu continuo afirmando isso. Nós aqui partimos desse princípio, que Jesus Cristo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tem muitas coisas nesse nosso meio que tem que ser revistas. Nesse meio, quando eu falo nosso meio, pessoas que fazem parte de igrejas e que são alimentadas pelas pessoas que estão alimentando. Né? Os Filipes de hoje, que foi uma das questões que eu fiz para você. Então, é esse entendimento, Thomas, é esse direcionamento, essa, quando o Dom Alexandre falou, é uma linguagem una, eu não sei se você lembra como é que ele falou, no vídeo, na hora que ele estava falando, é una, né? Não existe dois livros, vamos dizer, não existe duas Bíblias, a Bíblia é uma coisa una, é um conjunto de regra de fé e prática, regra una, né? Que é a única regra de fé e prática. E as pessoas têm que entender que essa regra de fé e prática não é onde existem aquelas narrativas no Antigo Testamento de como Deus construiu e constituiu a sociedade do povo hebreu. A gente tem que olhar como a regra de fé e prática quando a gente olha para Jesus. Em Jesus eu vejo isso. Como eu falei no outro vídeo, que livros são narrativos da história de um povo. Mas em Jesus eu vejo a essência sendo colocada em prática. Ele dizendo, assim faça como eu estou fazendo. Paulo dizendo algumas vezes, não para que ele engrandecesse, mas que Jesus Cristo fosse engrandecido nele, é que ele dizia, olha, se você acha muito difícil imitar Jesus, viver como Jesus vivia, procure imitar e viver como eu vivo. Porque a minha vida eu vivo consagrado ao Senhor. Lógico, como um homem cheio de defeitos, mas buscando o Evangelho, buscando a essência, buscando Jesus Cristo de manhã, de tarde e de noite, 24 horas por dia com a minha vida. Amém? Então, eu queria voltar para você, Thomas, agora, e assim, e esse movimento, como é que você enxerga o momento atual? Essa consciência está sendo levada? Jesus Cristo realmente é a chave hermenêutica para entendimento da Bíblia? Jesus Cristo é a chave para entendimento da vida? Eu acho que tem muita gente boa caminhando e pregando sobre isso. Como eu acho que tem muitas igrejas que precisam ouvir isso ainda. Então, eu creio que Deus vai fazer uma revolução nesses anos, onde muita gente vai despertar para essa realidade e vai levar o Evangelho como entendimento das Escrituras e vai mostrar Jesus como a chave de interpretação para elas. Eu tenho boas esperanças e expectativas em relação a isso. Então a Bíblia não é Deus. A Bíblia não é Deus. Mas Jesus é Deus. Jesus é.
Tem certeza? Com certeza. Amém. Também tem uma pergunta aqui do colega nosso, e que ele faz essa pergunta para a gente aqui, dizendo o seguinte: por que lemos os versículos e por muitas vezes temos interpretações diferentes? Eu posso... Responde? Você responde? Você pode responder. Eu acho o seguinte, não interpretações, eu não acho. Eu acho que Deus fala com a gente, como ele falou com a mãe de Dom Alexandre, por 100 vezes de maneira diferente. Eu acho isso. É isso o Espírito Santo. Porque a gente tem que entender... Mas por quê? Porque é o seguinte, veja só, o Espírito Santo, ele age em nós, e ele tem liberdade de ação nas nossas vidas. A gente o tempo todo aqui estamos falando de conhecimento. Em um momento aqui, durante esse debate, eu falei sobre o Espírito Santo, sobre como Deus age dentro da gente, como Deus transforma. Eu estou falando de como a gente recebe, eu estou falando de como eu busco, eu estou falando de como eu leio, eu estou falando de como eu me conscientizo. Mas como o Dom Alexandre falou, e como eu quero repetir as próprias palavras do Dom Alexandre, ele disse: o Espírito Santo é que vai me dar o entendimento. Agora, eu não posso estudar inglês e aprender francês. Eu não posso ir para uma escola de japonês e aprender russo. É o que ele falou. Eu procuro entender a palavra, eu procuro me alimentar da palavra, eu boto aqui dentro a mensagem do Senhor, tendo a consciência que Jesus Cristo é Deus e que Ele é a chave de entendimento de tudo aquilo que está escrito e que Ele é o Deus ao qual eu entreguei minha vida, entrego, e todo dia de manhã eu me converto a Ele, e o Espírito Santo, que eu dou total liberdade e autonomia para agir dentro de mim, vai me trazendo essa parametrização, essa consciência. Um dia eu ligo um versículo, Deus me fala de um jeito, depois da manhã eu vou para o culto, Dom Fulano, o pastor Beltrano prega a mesma palavra que eu preguei, e eu entendo de uma forma completamente diferente, e Deus está trabalhando na minha vida, e o meu caráter está sendo lapidado, e o meu entendimento está sendo alinhado no Evangelho que é Jesus Cristo. Então, a gente precisa estar de coração aberto para receber a palavra do Senhor. A gente precisa estar vendo de que fonte a palavra está chegando. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande e desafio a você e ser igual aos bereanos. Eu desafio você, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu quero ser igual aos bereanos. Pode estar pregando qualquer pregador, o maior teólogo, o maior conhecedor da Bíblia, pode estar pregando dos católicos, pode estar o Papa lá pregando, para os episcopais pode estar Dom Paulo Garcia pregando, pode ser um anjo que venha do céu, pode ser quem for que esteja pregando o Evangelho. Pegue a Bíblia e confira se está escrito lá, se é isso mesmo que está lá, se é assim que você está entendendo. Não é para que você seja um questionador xiita, do sendo do contra. Não, é porque, rapaz, porque eu já vi loucuras aí, pessoas dizendo: olha, isso aqui está dizendo, pega a mulher e adultera, como tem aquele caso daquele pastor lá no interior, acho que foi, se falei a memória, São Paulo, criou uma igrejinha lá, aí chegou para o irmão e disse: olha, pega a mulher e adultera. O cara foi e levou a esposa, vocês veem esse vídeo no YouTube, pastor que pega ovelha e adultera, algo desse tipo. Pega a mulher e diz: está aqui, ó, pega a mulher e adultera. Aí o cara vai dar a mulher para o pastor adulterar com a mulher, porque Deus está mandando. Vê que loucura. Jesus Cristo jamais no mundo entendimento o caráter de Cristo ia permitir, primeiro, que meu casamento fosse eu fosse da minha mulher para outra pessoa. Isso é uma loucura. Só um louco que não conhece a palavra vai cair nessa. Aí o cara foi, e aí o repórter chega, chama o cara e fez: não, mas não é pega a mulher e adultera, é pega a mulher adúltera. Aí o pastor: peraí, não sei. Meu irmão, a gente está no século XXI, nós temos hoje as melhores ferramentas de toda a história de acesso à palavra. Se aquilo que a gente está conversando aqui, Thomas, no nosso bate-papo, se aquilo que Dom Alexandre falou, se o que eu falo, o que Thomas fala, se você não tem essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, vai lá para a internet e pesquisa. Pesquisa a essência da palavra. Agora, pesquisa com o coração aberto, pesquisa sem defender bandeira, pesquisa sem defender doutrina, pesquisa sem defender teologia, vai de coração aberto, como uma criança, para procurar aprender. Mas a base de entendimento do Evangelho
A base, a determinante da Bíblia é Jesus Cristo. E eu vou conhecer Jesus Cristo lendo esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e através das cartas de Paulo eu vou ver com a aplicação dos evangelhos nas situações. Da mesma forma que Josué entendeu a aplicação de Deus para aquele povo hebreu, por vendo o Pentateuco. Peço perdão se eu tiver com alguma opinião ou pensamento equivocado, mas é assim que Deus tem falado ao meu coração. Eu só queria fazer um comentário rápido acerca da pergunta, porque várias vezes temos interpretações diferentes. Eu acho que cabe aqui distinguir interpretação de aplicação. Eu acho que se a gente entende o contexto histórico e se a gente entende o contexto gramatical, e aí pegando aqui um pouco da teologia, o método histórico gramatical nos garante que há uma interpretação. Então não tem como a gente ler um texto e dizer existem várias interpretações corretas nesse sentido. Existe uma só interpretação, mas o texto não se limita a uma só aplicação. Então, conforme as nossas necessidades existenciais vão se modificando, Deus aplica a sua palavra de forma diferente ao nosso coração. Então existe só uma interpretação, na minha visão, que seja correspondente à realidade do que foi escrito. Então, o contexto histórico precisa ser considerado, o contexto gramatical também. É por isso que, se há alguém que tenha um domínio dos idiomas originais, é interessante, mas não é indispensável. Mas o que eu quero dizer é que só existe uma interpretação acerca de um sentido, mas existem várias aplicações. Quando você vê um texto, por exemplo, Deus é fiel, Deus é fiel. É só uma interpretação acerca daquilo. Agora, fiel em quê e quando? E aí depende da sua necessidade existencial, você aplica aquela palavra da sua forma. Então, o nosso desafio como pregadores é pegar a mesma palavra sempre e aplicá-la de forma diferente. E o Espírito Santo vai fazendo isso no nosso coração. Então é por isso que quando eu leio a Bíblia, eu mudo e eu sou um ser diferente com o tempo, e eu vou olhando com outros olhos. E os outros olhos vão me dando outra visão acerca do texto, e Deus vai aplicando de forma diferente a palavra. Há uma só interpretação e várias aplicações na minha concepção. Amém. Espero que todas as dúvidas tenham sido respondidas. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Nosso objetivo é ser o mais resumido possível, para não tornar nem algo cansativo numa geração McDonald's, que aqui nós vivemos hoje. Apesar de que Paulo passava 6 horas pregando na sinagoga. Não é verdade, Thomas? Mas eu espero que todas as dúvidas... Inclusive, Eutico deu um cochilo e caiu, morreu. Ele teve que ir lá ressuscitar e continuou pregando. Mas o importante é essa questão desse entendimento, né? E se você também, quero dizer uma coisa, o Rafa está me lembrando aqui, se você, hoje, assistindo, ou qualquer época, em qualquer momento, você tem alguma dúvida sobre algo que foi conversado aqui, eu lhe sugiro você entrar no Facebook, lá tem facebook.com/Grupo Família de Deus, tem um grupo. Tem a segunda opção, vocês nos enviaram um e-mail, estudos, com S, estudos, @grupofamiliadedeus.com.br, ou procurar a mim, Luiz Carlos Belém, ou T. Thomas, no Facebook. Nos chame, entre em contato com a gente, faça perguntas. Nós não temos talvez todas as respostas, mas a gente tem pelo menos uma vontade que você tenha as suas dúvidas tiradas através dessas ferramentas que nós estamos lhe apresentando. Eu queria convidar o Thomas, nesse fechamento desse estudo, que o Thomas fizesse uma oração, para a gente concluir esse bate-papo muito gostoso. Amém. Vamos orar. Eu queria convidar você que está vendo esse vídeo até agora, que você também entre em espírito de oração. Se você achar por bem fechar seus olhos ou se ligar a nós de alguma forma aí, enquanto a gente ora, você também está conosco. Pai, Tu és o Verbo que se fez carne. E eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu nos dá esse privilégio de entendermos, Senhor, a Tua palavra. Dá, Senhor, que a gente não apenas carregue o livro em nossas mãos, mas guarde a palavra em nosso coração. Nos dá sabedoria para que possamos entender, Senhor, o que Tu queres nos ensinar através de cada texto. Senhor, como é bom saber que a Tua palavra está apta a nos exortar, a nos ensinar, a nos fazer crescer, Pai. Eu te louvo por esse momento, te agradeço por esse tempo e essa ferramenta tão útil que tem sido esses vídeos na internet.
e abençoe algumas pessoas que chegaram até o fim desse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus que nós possamos nos aprofundar, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra. Que nossa consciência possa se arraigar, que nós possamos entender um pouco mais do Teu Evangelho a cada dia. Que nós possamos prosseguir em conhecer a Ti. É o que eu te peço e eu te agradeço por esse momento, pelo privilégio que Tu nos destes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês, nós nos vemos na próxima. Um beijo no coração. Que Deus lhe abençoe e que abra seu entendimento. Amém. Paz não.